Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai. Cantai para o Senhor o canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está presente em nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão, um berrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus fala muito sobre a infância espiritual no sentido de abandono a Deus, né? Então vós tendes um Pai do céu que sempre ouve os pedidos
de seus filhos. Então o pai não vai dar uma serpente, seu filho perde o pão. Enfim, ele fala muito sobre abandono. Mas não é desse tipo de criança que ele está falando. Ele está falando daquela criança birrenta, que tem que ser feito tudo do jeito que ela quer. Então as crianças desse evangelho, eles tocam flautas e ele acha que o mundo tem que parar porque está ouvindo tocar flauta. Está se lamentando, o mundo tem que parar porque está se lamentando. Essa criança aí, ela se acha a medida de todas as coisas. Ou seja, o centro do universo. Ela acha que tudo tem que estar voltado para ela, nos mínimos detalhes, até naquilo que muitas vezes é mimado, naquilo que é muitas vezes birrento. E é isso, e assim que ele compara essa geração. Uma geração que quer colocar Deus no seu nível, e não se colocar no nível de Deus. Um Deus que é puramente caridade. Um Deus que se coloca abaixo até dos outros para elevar estes mesmos outros. Mas ele não fará nada disso se nós não nos abandonarmos. Aí é a boa infância espiritual. À medida que vamos então colocando Deus como supremo na nossa vida, Ele vai nos colocando também como supremo na vida dele. E aí Ele vai nos servir, mas não segundo os nossos critérios, mas segundo os critérios de Deus. E aí, quando um cristão entende definitivamente isso, conhece essa realidade, que embora eu tenha um Deus que me serve, um Deus que me ama, um Deus que é puramente caridade comigo, mas não deixou de ser Deus. Ele continua vendo as coisas de uma forma muito melhor do que eu. É por isso então que eu vou ser servido por Ele segundo os critérios dele e não os meus. Que nem sempre esses critérios meus são bons de fato, até mesmo para mim. Até mesmo aquilo que eu considero bom para mim, talvez não possa ser. É por isso então que precisa ter um espírito de humildade aqui, e entender que eu tenho um Deus que me serve, mas acima de tudo me serve segundo a sua lógica, segundo a sua sabedoria que é justificada, como nós vamos ver na última frase do nosso versículo do Evangelho. Portanto, paremos de ser birrentos. Onde é que você está sendo birrento com Deus? Onde é que você está dando murro em ponta de facas com Deus, está brigando com Deus, sendo que Deus está te pedindo para fazer, às vezes, determinadas realidades, para que determinados milagres aconteçam na sua vida, e você está pensando muito mais nos seus direitos de filho do que nos seus deveres. E Deus tem suscitado, talvez, no seu coração, coisas práticas que é para você fazer, para que, de fato, essa graça que você tanto espera aconteça, ou simplesmente conforme-se. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque Deus não acha que isso é bom para você agora ou no futuro, não importa. O que importa para você é a vontade de Deus. E quando a gente tem muita dificuldade com a vontade de Deus, quando a gente tem muita dificuldade em fazer o que Ele nos pede, o que Ele nos manda, e nós todos temos essas dificuldades, porque às vezes a gente realmente acha que somos donos do próprio nariz. Nós estamos numa cultura assim, né? Que precisamos ser independentes, que precisamos ser donos do próprio nariz, fazer o nosso destino. Com Deus, a independência vem com a dependência. Quanto mais dependente de Deus você for, mais livre você será, mais independente você será. Mas como nós somos filhos do nosso tempo, nós achamos que temos que ser independentes por nós mesmos. É o pecado de Adão e Eva, né? Acha que pode ser Deus da própria vida. E quando essa dificuldade de aceitar a vontade de Deus, por mais amarga que ela seja, o cálice, né? Que esse cálice passa, Senhor, até Jesus falou isso para mim, falou uma vez para Deus, né? Que esse cálice passa, assim que eu bebo, mas que seja feita a sua vontade. Quando nós tivermos com muitas dificuldades em aceitar a vontade de Deus, nós pensemos nessas três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Nós tivemos três papas que nos mostram isso, né? O Papa da Esperança, o Papa João Paulo II, o Papa da Fé, o Papa Bento XVI, e o Papa da Caridade, o Papa Francisco. Qual dessas três dimensões você não está vivendo bem? Sabendo viver bem essas três dimensões, você vai conseguir assumir a vontade de Deus, mesmo que aparentemente ela não seja benéfica a você. Então, seu problema de fé, você até acredita em Deus, mas você não acredita que você existe para Deus. Que tudo na sua vida está no controle dele. De um Deus que te ama muito. De um Deus que morreu na cruz por você. Ou seja, tirou o lugar da serpente da sua vida e se colocou no lugar dela. Talvez você está muito pessimista.
E aí você tem que ter mais esperança, exatamente por se saber muito amado por Deus, mudar essa visão de que porque as coisas não são do seu jeito, nada vai dar certo. Porque as coisas não acontecem da sua forma, tudo vai dar errado. Esperança é uma visão confiante em Deus. É sabendo que eu, sendo filho dele, eu sei que tudo concorre bem para os que amam Deus, ainda que aparentemente pareça que não. Santa Teresinha falava, não é porque as nuvens encobrem o sol que o sol deixou de brilhar. Portanto, não é porque na sua vida você está vendo tudo muito em nuvens, numa visão turva, que Deus deixou de governar a sua vida. Ou talvez o problema seja a caridade. Será que você está vivendo uma religião simplesmente do altar? Será que você está sendo generoso com as pessoas? Será que você está sendo caridoso com as pessoas? Se dando, e dando até mesmo o que você tem para beneficiar o outro? Ou você está sendo egoísta, está sendo mesquinho, está sendo aquela pessoa que muitas vezes não sabe se dar e nem dar. E por causa disso, aqui você pode estar enfrentando uma dificuldade no relacionamento com Deus. Para, então, melhorar essas três realidades, que cada um aqui, imaginando qual é o problema, talvez seja os três problemas, sei lá, né? Ou então, pegue uma homilia de um desses três papas para te ajudar nessa deficiência. Se o seu problema, você percebe, o problema é falta de fé, então pega uma homilia do Papa Bento XVI, vai lá no site do Vaticano e reze uma homilia, reze com uma homilia dele. Ou se o problema talvez seja esperança, então vai lá no site do Vaticano, pega uma homilia do Papa João Paulo II. Ou talvez o problema esteja voltado para a caridade, pega uma homilia do Papa Francisco. Eu tenho certeza que ouvindo o Papa, você vai ser ligado na terra e consequentemente ligado no céu. E aí, ligado no céu, você vai entender melhor a vontade de Deus e vai abraçá-la de todo o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.